aí, ó. Está devidamente corada, está devidamente sorridente. Será que às 10 horas ela vai estar assim também? Mas será que mais tarde você vai estar assim, dona Isabelle Machado? Um beijo pra você, seja bem-vindo ao Bahia Futebol Clube. O que é que você traz aí desse grande jogo hoje, clássico, com C maiúsculo entre Ceará e Fortaleza, meu bem? É o maior clássico do Brasil, né, Ei! Pedro? Calma, segura a emoção, calma. Foi de vez, foi de Polêmica, vez, polêmica. foi de vez. Pode voltar, pode voltar, Debreia, pode voltar, viu? Ai, muito boa tarde, Pedro, Brenner, todo mundo que tá acompanhando aqui, mais uma live do BFC. Muito especial, tá falando pela primeira vez sobre o Clássico Rei aqui. Vou puxar a sardinha pro meu estado, obviamente. É o último Clássico Rei do ano, estamos assim ansiosos para como é que vai ser. Não sei se eu vou estar com essa felicidade toda às 10 horas da noite, mas a gente espera que sim, né? Fortaleza aí tentando sair da zona de rebaixamento. A última rodada, tanto para a Vitória quanto para a Juventude, foi péssima para o Fortaleza. O Fortaleza precisa fazer a sua parte se quiser lutar por alguma coisa. E o Ceará ali, depois de, mesmo que tenha tido 3 derrotas, né, consecutivas, conseguiu vencer o Fluminense em casa, jogando na Arena Castelão. E vai ali tentar buscar terminar entre os 10, quem sabe pegar uma Sul-Americana, alguma coisa assim, quer brigar por grandes coisas, obviamente. Já viu que o Fortaleza foi capaz, né? Quer tentar também um pouquinho. Então a gente pode esperar um grande jogo mais tarde na Arena Castelão, com certeza. Com a vitória do Juventude ontem, você ficou preocupada com alguma coisa ou o Fortaleza tá que nem um Vitória, não tem que ver quem tá no retrovisor, tem que brigar pra saber quem tá lá por fora do Z4 e tentar trazer outros times. E com a vitória do Vitória também, né? Pra ocupar as vagas. Além da vitória do Juventude, né, eu não tô fazendo parte disso aí mais não, viu? Já não tá mais se preocupando, né? Não, preocupado eu tô. O Fortaleza ficou um pouquinho complicado, né? O Fortaleza ficou na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Pegou o Juventude pegar a vaga do Fortaleza. Mas a do Vitória, eu não sei se eu vejo com maus olhos, assim, porque essa derrota do Inter, assim, não quero, né, falar, não quero não dar palco para a vitória do Vitória. Mas falando sobre a derrota do Inter, é de a gente se interessar em saber como é que vai ficar aquele finalzinho ali da tabela, porque pode ser que perigue para o Inter, né? Que ele pegue a vaga de alguém que está ali no Z4. Então, eu realmente fico preocupada, porque, enfim, são dois clubes que estão ali acima da gente, que conseguiram conquistar os 3 pontos. E mais preocupada ainda pelo contexto, sabe? Por ser um Clássico Rei. Fortaleza não ganha um Clássico Rei desde 2023. O último jogo foi o 2-1, né? Que foi o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, em que o Fortaleza conseguiu conquistar o pentacampeonato. Ganhou por 2-1 e o segundo jogo empatou em 2-2. Então, desde lá o Fortaleza vem perdendo todos os clássicos e é uma situação muito preocupante. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, a gente tem um Fortaleza que jogou muito bem consolidado contra o Santos, venceu o Flamengo com uma vitória maiúscula dentro de casa. Então, a gente espera que seja esse Fortaleza, com esse espírito, que entre dentro de campo, né? A gente, enfim, vai ter a baixa do Pochettino, né? Porque recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo. Para o Ceará, se eu não me engano, é o zagueiro Marlon, que também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Palermo talvez entre ali novamente com o Pierre, que jogou muito bem contra o Flamengo e contra o Santos, também lá na Vila Belmiro. Mas a gente pode ter uma surpresa ali no meio de campo do Fortaleza, talvez Lucas Sacha. Pode ter, inclusive, o Matheus Pereira voltando de lesão, né? Porque já voltou a treinar com o elenco. Talvez seja relacionado, não sei se vai entrar como titular, porque, enfim, cansaço, né? O cara, desde que chegou, é titular absoluto no meio de campo do Fortaleza. E ele acabou já a segunda lesão. Inclusive, isso é uma outra história do porquê tantos atletas passando no departamento médico do Fortaleza por tanto tempo. O Matheus Pereira já é a segunda ida no departamento médico. Talvez a gente tenha um retorno dele. E aí, se tiver, eu acredito que o Fortaleza vai entrar muito seguro no jogo, né? Tendo bons nomes como esse, voltando pro seu meio de campo, que é ali onde o Fortaleza mais se sente à vontade para jogar. Ali na roubada de bola, no contra-ataque. E o Ceará também costuma jogar muito assim. Diante do Fortaleza, a gente vê muito bem como é que o Ceará joga, porque ele se tranca completamente, absolutamente, até que o Fortaleza não consiga passar nada, porque todo mundo já sabe, né, que o Fortaleza
principalmente contra o Ceará, joga por uma bola. Mas a Isa, gente vai tentar... você falou aí desse confronto entre Ceará e Fortaleza. Olhando aqui a tabela do Fortaleza, o Fortaleza hoje tem 2 jogos a menos do que o Vitória, que é o primeiro time fora da zona. O Alisson tá aqui dizendo que o Fortaleza só depende dele para sair da zona. Sei não. Não. Sei não. Ele, vencendo os 2 jogos que faltam, ele passaria o Vitória. Sim, isso é condição, não tem pra onde correr. Porque ele chegaria aos mesmos 34 pontos do Vitória, porém, ficaria com 9 vitórias e o Vitória hoje tem 8. O grande problema é que o Fortaleza não depende só de si para sair da zona por conta do Santos. Porque o Santos também tem 2 jogos a menos e tem 33 pontos. Então, se o Santos vencer um jogo, o Fortaleza não depende só dele para poder sair da zona do rebaixamento. Só que o Fortaleza, evidentemente, que hoje pode ser o grande diferencial, porque vencendo o Fortaleza chega grandão para as últimas rodadas. Até porque vencer um clássico, como o próprio Vitória mostrou isso, né, não deixa de ser uma nova ingestão de ânimo gigantesca para um time que está lá embaixo. Só que, Isa, perdendo para o Ceará hoje, algo que para o Fortaleza esse ano tem sido normal, porque o Fortaleza não conseguiu vencer o Ceará de Léo Condé, Vojvoda foi embora e agora Palermo vai ter a chance de tentar reverter essa situação. Se perder hoje, você já se conforma com a queda e ainda mais sabendo que teria sido o Ceará que encomendou o seu rebaixamento? E Isa, só complementando, o Ceará perdendo o jogo, né? Ele fica com os 38, mas se o Santos não vencer hoje, ele fica a 5 pontos. Então, pro Ceará não vai ser tão assim, né? Se o Santos não pontuar diante do Palmeiras, a tendência é essa. Mas pro Fortaleza não pontuar hoje, Isa, hoje vai decretar o rebaixamento, na sua opinião, ou não? Então, eu acho que a gente já tá falando disso há muito tempo, né? Eu já vi diversas vezes hoje falar assim, gente, se Fortaleza perder pro São Paulo, estamos rebaixados, viu, galera? E aí Fortaleza vai e perde pro São Paulo. Então, assim, a gente já tá falando sobre decretar rebaixamento há muito tempo. Então, cada vez que o jogo vai se afunilando, que o campeonato vai se afunilando, a gente tende a falar muito mais sobre isso. Mas, de fato, Fortaleza tem 2 finais dentro de casa. Tudo bem que não é o mandante do jogo de hoje, mas tem 2 finais dentro da Arena Castelão. Hoje contra o Ceará e domingo contra o Grêmio. Então, seria de suma importância que o Fortaleza conquistasse tanto os 3 pontos hoje quanto no domingo. A gente sabe que o clássico é sempre muito improvável, né? Eu, pelo menos, já escuto, né? Não era nascida na época. Mas o Fortaleza já chegou a ser tetracampeão cearense em cima do Ceará jogando Série C. Então, tudo pode acontecer em um clássico. E como o Pedro bem falou, ele define muita coisa para ambos os times. Se Fortaleza ganha do Ceará, vai para cima do Grêmio, e eu tenho certeza absoluta que o Grêmio não segura o Fortaleza. Então, é muito sensível a gente lidar assim. Mas se o Fortaleza não pontuar de nenhuma forma, a situação fica muito mais complicada. Porque todas as vezes que a gente deixa na mão do Fortaleza para ele tentar se ajudar um pouco, ele se embanana todo e acaba perdendo ponto que não podia perder. Porque o Fortaleza, até quando enfrenta os adversários diretos, como Vitória, Sport, Juventude, Santos, porque para mim o empate contra o Santos, tudo bem que pelo que foi o primeiro tempo, né, Fortaleza muito seguro, criando boas oportunidades, conseguindo se defender muito bem. Tudo bem que pelo aquele primeiro tempo a gente não merecia aquele empate, né? Ficou um empate muito amargo. Eu vi uma influenciadora do Santos falando que o Santos deixou escapar os 3 pontos, mas eu acho que quem deixou escapar foi o Fortaleza. Porque foi quem teve a superioridade naquele jogo. Eu lembrei de 2 jogos que eu acho que você deve lamentar bastante, que é contra São Paulo e Vasco, onde Fortaleza tinha jogador a mais. E são jogos que o Fortaleza perde dentro do Castelão com jogadores a mais. Exatamente. Então, assim, fica aquela incongruência, porque o Fortaleza enfrenta os adversários diretos e ganha, que são, para mim, são os confrontos mais difíceis, né? Porque tanto os 2 times ali estão tentando, brigando, dando a vida para sair daquela situação. E aí enfrenta São Paulo e Vasco, que são times que o Fortaleza não costumava jogar ruim, muito menos tendo um jogador a mais. Então complica completamente essa situação por si mesmo, né? Fortaleza perde pelos seus próprios erros. Então, precisa ser virada essa chave, né? É o primeiro clássico, como o Pedro falou, do Palermo. A gente não sabe como ele vai agir, o que ele vai pedir dos jogadores, mas a gente espera que ele traga para o Fortaleza uma mentalidade de um time vencedor, porque é o que precisa ser. No Clássico Rei, o que ganha é a mentalidade, né? Então, eu acho que vai ser muito... Eu tô ansiosa, aquelas... Dá meia-noite, não dá 8 horas da noite.
pra gente ir pra Arena Castelão ver como é que vai ser. Eu tô ansiosa pra saber como é que o Fortaleza vai reagir, porque precisa, né? Só a vitória importa pro Fortaleza. O Ceará, como o Brenner falou, não vai ser tão ruim assim, talvez um empate seja interessante, né? Para tentar, como eu disse, ficar entre os 10 e buscar alguma competição internacional ainda nesse ano. Mas para o Fortaleza, só a vitória importa. Se quiser ainda, né, tentar respirar, buscar pela saída dessa zona de rebaixamento. Isa, antes de você ir embora, só uma pergunta fácil, rápida, objetiva, de bate pronto. Palpite pro jogo de hoje. Ó o clubismo. Sem clubismo. Eu palpitei em uma live antes de Fortaleza e Santos, no dia Fortaleza e Santos. E eu falei assim, gente, eu acho que esse jogo vai ser empate. Mas alguma coisa, Alguma não sei coisa. o quê, Sim. está me dizendo que o Fortaleza vai ganhar esse jogo hoje. Mas o meu palpite, sendo muito sincera, 1-0 Fortaleza. Então tá bom. Muito sincera. Bom, amanhã você tá intimada já pra participar aqui com a gente pra falar de Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza. E amanhã às 18 horas no 10+1, viu? Amanhã estaremos aqui em dose dupla. Isso, falando boa. sobre o Clássico Rei de hoje. Se Deus quiser, com boas notícias.